Ensino médio, olha nós aqui novamente. E a aula de hoje ela é para a gente fazer, digamos, ajudar vocês na questão das atividades, tá bom? E eu trouxe questões sobre a colonização da África e da Ásia, assim como nós temos que compreender os reais motivos dessa invasão europeia. A gente tem que lembrar da aula passada, a chamada Conferência de Berlim, né? Onde o pessoal aí, os países mais ricos passaram a se reuniram em Berlim para fazer a partilha. Partilha de quê? A partilha da África, né? E da Ásia. Parece piada, mas aconteceu de verdade essa Conferência de Berlim, onde o pessoal foi fazer realmente assim, os ingleses disseram, o meu pedaço é esse, os franceses disseram, o meu pedaço é aquele, os holandeses disseram, eu fico aqui com esse pedaço aqui, vocês não podem invadir, enfim, ignorando totalmente as populações daqueles continentes ali, sem nem perguntar a eles o que é que eles achavam dessa Conferência de Berlim. Na verdade, o que aconteceu foi, na verdade, uma invasão, né? A partilha da África e da Ásia foi uma grande invasão dos países europeus nesses continentes aí. Na aula passada também nós falamos que foi convidado a participar os Estados Unidos e a Rússia, né? Que não era ainda a União Soviética, era a Rússia. E esses países eram apenas para observar, enfim. Os Estados Unidos se manifestou, é claro, dizendo que não ia interferir nisso, não ia participar disso aqui, mas que ele estava direcionado ao continente americano, né, na sua chamada e conhecida doutrina Monroe, tá? Que significa, na verdade, América para os americanos. É o assunto na nossa próxima aula. A gente vai falar com mais detalhes sobre a doutrina Monroe, tá bom? E eles acabam até interferindo no Japão, como nós vimos na aula passada. Estados Unidos e europeus interferiram também no Japão, no sentido de obrigar os japoneses a abrir a sua economia, ou seja, ceder a sua matéria-prima, ceder o seu petróleo, os seus minérios para o Ocidente, senão eles seriam invadidos. Os japoneses, na verdade, fizeram uma espécie de acordo. Tudo bem, vamos investir juntos, vamos crescer juntos. Foi a chamada Revolução Meiji no Japão, no qual eles mandavam seus jovens estudantes para estudar nos Estados Unidos e na Europa, aprendendo lá os conhecimentos adequados. Esses jovens voltavam para o Japão e aplicavam conhecimentos referentes a tudo que eles aprendiam aí nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, motivo pelo qual os europeus partilharam a África e a Ásia é questão da nossa primeira atividade, que vai vir aqui, nossa primeira questão aqui. A gente coloca assim: ao longo do século XIX, diversos países praticaram, essa questão é da PUC, do Rio de Janeiro, viu? Ao longo do século XIX, diversos países praticaram a política de expansionismo imperialista, que interferiu na trajetória histórica das sociedades em todos os continentes. Sobre esse processo, assinale a única alternativa correta. O chamado expansionismo imperialista foi uma questão muito séria, parecia até brincadeira, mas é verdade que se achava a coisa mais normal do mundo um país rico invadir um país pobre, dizendo que ia levar para eles a civilização, ia levar para eles a ciência, a religião, coisas maravilhosas para eles, como na verdade só ia buscar mesmo matéria-prima e mão de obra barata, né? Então a letra A diz: o expansionismo nesse momento estava associado ao desenvolvimento da industrialização e à expansão do capital financeiro, o que significava ampliar o mercado consumidor, garantir o controle sobre áreas fornecedoras de matéria-prima e estratégicas, né? E encontrar novas áreas de investimento. Corretíssima. Então, olha só,
tá só um pouco invertido aqui o negócio, mas olha só. Primeiro o pessoal ia garantir a matéria-prima, depois ia buscar mão de obra barata, para depois buscar um mercado consumidor. E esse mercado consumidor ia ser formado lá dentro da África e da Ásia para consumir os produtos europeus, certo? Até proibindo os próprios africanos e asiáticos de produzirem as mesmas coisas que os europeus produziam para evitar a concorrência. Somente os europeus iam fazer isso lá dentro. Era, na verdade, uma verdadeira dominação mental, né? Uma lavagem cerebral grande que eles faziam nesses continentes. Então a letra A ficou sendo a correta, né? Vamos para a segunda questão aqui, vamos ver o que é que ela diz. Ó. Ela é da PUC de São Paulo, né? Quase no mesmo época aí. O fato maior do século XX, o fato maior do século XX é a criação de uma economia global única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo. Uma rede cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas, ligando os países desenvolvidos entre si ao mundo não desenvolvido. Isso aqui é do livro do Eric Hobsbawm, que inclusive o pessoal adora citar o Eric Hobsbawm nessas provas. Eles gostam de pegar pedaços de texto dele e colocar em provas do Enem, em provas da PUC, da UESP, enfim, olha só. Esse livro aqui é A Era dos Impérios. Mas o Hobsbawm também escreveu um livro chamado Era dos Extremos, tá bom? Era dos Extremos. E tantos outros também, tá? A Era dos Extremos na verdade, o nome do livro, na verdade, Era dos Extremos. Aí no final tem O Breve Século XX. É interessante a gente pegar. Se tivessem a oportunidade de baixar em PDF, então comprar, seria legal para vocês ver esses livros, essas obras do Eric Hobsbawm. São muito citadas em provas do Enem, FUVEST, UESP, tudo quanto, viu, gente? Isso é muito citado mesmo. Processo, até esqueceu do texto, eu sei que esqueceu. O processo histórico descrito no texto corresponde a quê? Está falando de economia global, está falando de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas, ligando países, né? O Hobsbawm, apesar de ser um historiador inglês, ele fala muito bem dessa questão, dessa coisa do imperialismo. Ele adora citar esse imperialismo em todo canto que ele escreve, né? De que é que fala o texto? Será que está falando do avanço da indústria chinesa, que superou a concorrência comercial dos países do Ocidente? Não está fora de contexto aqui, tá? No momento aqui do século XIX, ó, preste atenção, a China estava sendo invadida e não industrializando-se, né? Letra B. O estabelecimento de clara hegemonia política e militar soviética. Estamos no século XIX. Os soviéticos só vieram aparecer no século XX, na Revolução Russa de 1917, tá bom? Letra C. O imperialismo norte-americano, que impôs seu domínio econômico-financeiro sobre a América, a Europa Ocidental e parte do continente africano. Já está falando disso aí. Século XIX? Não, né, gente? Preste atenção no século, tá bom? Letra D. Sucesso das políticas neoliberais de ampliação da produção industrial e dos mercados consumidores que permitiram o rompimento das barreiras alfandegárias, mesmo nos países socialistas da Ásia. Também não, tá muito século XX isso aqui. E sobrou somente a letra E, quando fala de expansionismo europeu sobre o Pacífico, a Ásia e a África, que impôs o controle político e comercial de potências ocidentais a diversas partes do mundo. Essa parte aqui, viu, gente? Essa letra aqui. No nosso livro, quando formos falar sobre... Deixa eu procurar aqui a página do nosso livro. Quando formos falar sobre
a expansão dos Estados Unidos, aí na próxima aula em diante, que é na página 430, a mesma coisa que os europeus utilizaram, a mesma conversa fiada os Estados Unidos também utilizou. Essa coisa de civilizar os outros, civilizar outras regiões, né? Ou seja, colocar, dar a eles o sentido de existir, pegar os índios lá do oeste e transformá-los em pessoas civilizadas, fazendo eles esquecerem sua religião, sua cultura, para adotar a cultura do civilizador. Isso acabou numa guerra danada lá nos Estados Unidos, chamada de guerra de expansão para o oeste, né? O faroeste, como a gente chama hoje em dia. Far Western, né? Far Western, que acabou o cinema transformando isso em faroeste. A guerra dos homens brancos contra os índios maus, né? Os índios sempre eram os maus no cinema, mas na verdade estavam só defendendo a terra deles. Enfim, o entendimento é o mesmo, viu? Civilizar outros povos. Na verdade, eles queriam, era recurso. Não era nem civilizar ninguém, não. Viu? A intenção maior era só recurso que eles buscavam em outras regiões. A terra deles já estava acabando. Eu não vou fazer todas, não. Vou só fazer algumas e eu vou deixar outras com vocês. Vou pular a terceira e vou para a quarta. Não vou pular a terceira e a quarta e vou para a quinta, para a gente não fazer todas e deixar vocês fazerem também, senão não tem graça. Analise as proposições do século 17, 18 e 19, né? Aqui já avança um pouquinho. Ó. A doutrina Monroe estabeleceu em 1823 pelo presidente norte-americano James Monroe, definiu os princípios da segurança, né, dos Estados Unidos, justificando intervenções e guerras contra vários países da América Latina. Não, na verdade não foi nem isso. A doutrina Monroe ela buscou transformar a América Latina todinha no seu quintal dos Estados Unidos. Se você imaginar os Estados Unidos como uma grande casa e o seu quintal sendo a América Latina, você entende a doutrina Monroe mais precisamente, tá bom? Eu não vou marcar alternativa, vou só ler as assertivas aqui, não vou marcar alternativa não, tá bom? A 2. A dominação inglesa no território indiano foi ampliada ao longo do século XVII e início do século XVIII por meio do comércio e da compra de grandes extensões de terras pelas empresas como a Companhia Britânica das Índias Orientais. Oriental está bem definido aqui, né? Porque a Índia, se entendermos, ela fica no Oriente, ela fica na Ásia. Então, você começa a imaginar se está certo ou está errado. A terceira, assertiva 3 aqui. A partir do final do século XVIII, no decorrer do século XIX, as condições de vida na Europa sofrem transformações em decorrência de vários fatores, entre os quais a melhoria dos meios de transporte e comunicação, a introdução de novas técnicas de trabalho no campo e na indústria, além do aumento populacional. Aí você vai analisar, estamos falando de quê? Da segunda revolução industrial. Será que teve isso realmente? Preste atenção. A quarta, a maioria dos países que surgiram após a independência da América Espanhola se tornaram países republicanos e democráticos, né? Devido à participação das populações descendentes de indígenas e de mestiços que tiveram suas reivindicações por terras e trabalhos atendidas. Será, meu povo? Será se foi realmente atendida a reivindicação de índios e mestiços na América Espanhola logo? Eu digo logo porque lá teve muitas guerras de independência. O Brasil não teve tantas não, mas na América Espanhola teve muita guerra de independência e derramamento de sangue é inevitável em guerras, né? E a sexta, que eu vou só dar uma lida na sexta também, não vou marcar nada porque vocês vão ter que fazer. O último estado independente da Índia, o reino de Punjab, foi conquistado no período de 1846 a 1848,
Daí por diante, a dominação inglesa se estendeu por todo o território, dominou a Índia todinha, a Inglaterra. Apesar da completa sujeição em que se encontravam os reinos e estados, o povo indiano empreendeu vários esforços para recobrar a liberdade, né? Sobre a dominação inglesa na Índia, assinale a alternativa correta. Aqui é o seguinte: como a Inglaterra tinha uma dominação com relação à Índia, né, a gente tem que entender que estávamos de novo, a dica principal dessa questão é Segunda Revolução Industrial. Se você entender a Segunda Revolução Industrial como expansão da economia inglesa, como busca por mercados, como busca por mão de obra, como busca por matéria-prima e, consequentemente a isso, busca por mercado consumidor, você acerta essa questão. Tá bom? Vocês precisam entender o contexto de tudo isso aqui que eu estou falando até agora. É um só. Segunda Revolução Industrial. Tá bom, meu povo? Pois é, eu não vou colocar a resposta aqui não, porque também vai servir como trabalho. Aí é o seguinte, ó. No livro da gente, no nosso livro didático, nós temos uma questão do Enem de 2002. É antiguinha, mas é muito importante. Essa questão bem aqui, ó. Enem 2002. O continente africano, vou só marcar, em seu conjunto apresenta 44% de suas fronteiras apoiadas em meridianos e paralelos, 30% de linhas retas e arqueadas e apenas 26% se referem a limites naturais, que geralmente coincidem com os de locais de habitação dos grupos étnicos, né? Diferentemente do continente americano, onde quase que a totalidade das fronteiras obedecem a limites naturais, a África apresenta as características citadas em virtude principalmente aqui. Lembra da questão do mapa africano que eu falei para vocês? Lembra de que o mapa do continente africano ele tem mais linhas retas do que linhas curvas? Por qual motivo seria isso? Né? Por qual motivo seria isso? Essa é a questão lá que eu falei para vocês. Vamos ver qual é o motivo. Letra A. O motivo é a sua crescente demarcação que contou com técnicas cartográficas antes desconhecidas. Letra B. O mapa é daquele jeito por causa dos interesses dos países europeus preocupados com a partilha de seus recursos naturais. Perfeito. Viu? Perfeito. Foram os europeus que fizeram a divisão do mapa africano. Por isso que ele é daquele jeito ali. Ignoraram totalmente a população e as comunidades que tinham a mesma crença. Comunidades foram separadas e outras foram unidas a outras inimigas. Isso gerou guerra demais, né? Então, por isso que a África sofre até hoje esses limites aí impostos pela Conferência de Berlim, né? Tá bom, pessoal? Então ficamos hoje por aqui. Próxima aula fazemos mais questões e adentramos aqui a questão da América no século XIX. Então a gente vai falar dos Estados Unidos, tá bom? Então, grande abraço, tchau, se cuidem. Tchau, gente, valeu.